Cara, o Pedro fez simplesmente um golaço com o elástico e a mídia tá falando tudo sobre isso. Vamos dar uma olhada. Galera, é o seguinte, hein? E o elástico do Pedro, hein? Fiquei contente, vibrei com o elástico. E, claro, pra mim é gratificante ver um jogador da qualidade do Pedro, de repente, daquele drible que marcou a minha vida, né? Ele deu O Rivelino era especialista nesse drible, né? Nesse elástico curto aí, o Rivelino realmente é especialista. curto, mas deu curto, mas matou o central. Pô, deixou o cara sem saber pra onde ia. Aí deu tapinha por baixo. Gol maravilhoso. Ele deu elástico mais ou menos quando o Romário, se lembra que elástico o Romário deu no Amaral? Muito parecido, curtinho assim, mas foi fantástico. Eu fico muito feliz quando vejo jogadores da qualidade do Pedro dar esse drible que marcou minha vida, né? Cara, e o Pedro, com a estatura dele, assim, um centroavantão alto, dar esse drible é espetacular. Agora, a gente não vê muito outros jogadores dando, porque você tem que ter a manha, né? Tem que ter qualidade, tem que ter o molejo para dar o elástico. Falou, galera? Mais uma vez. Valeu, Pedro. Obrigado pelo elástico. Um abraço. Pedro é um dos poucos centroavantes do futebol que tem a capacidade de transformar futebol em arte. E não marcar apenas gols. Tem a capacidade de humilhar o simples drible e tem a capacidade e recurso de fazer coisas que pouquíssimos têm. Pedro é diferente porque ele não é só um bom jogador, não é só um goleador. Pedro é craque. E Pedro bem é o craque do futebol brasileiro, um dos grandes da história do Flamengo. O maior artilheiro do novo Maracanã. Um jogador que não faz só gol. Um jogador que domina totalmente os fundamentos do jogo. É um jogador com recursos que muito meia não tem. E o Pedro mostra dia a dia como se deve dar uma volta por cima. O Pedro errou, aceitou que errou e reconquistou. 5 gols nos últimos 3 jogos. Esse é o Pedro. E o Pedro bem é o melhor centroavante do Brasil. É, realmente, ele bem, eu acho que não tem nenhum centroavante no Brasil assim que bate de frente. O melhor centroavante da América e o centroavante da seleção brasileira. A atuação do Pedro é uma resposta para quem duvidou dele, para quem tentou diminuir ele. E uma resposta para mostrar que ele ainda existe. Se o Caio joga... Cara, e mesmo sendo criticado, ele representou, né? Porque ele deu a resposta dentro de campo, né? O melhor hoje, ele vai buscar o Caio Jorge. Porque a nível de recurso, nenhum centroavante no futebol sul-americano tem algo parecido com o Pedro. Pedro é jogador para ser protagonista. Que reviravolta do Pedro. Faz mais ou menos 1 mês e meio daquela entrevista coletiva bombástica do Filipe Luiz expondo o que estava acontecendo com o atacante no dia a dia do Flamengo. Não levou muito tempo para o Pedro voltar a trabalhar, ser relacionado e marcar o gol da vitória no clássico contra o Fluminense. Mas nada se compara à noite mágica de ontem no Maracanã. Hat-trick, primeiro jogador a alcançar a marca de 100 gols no novo Maracanã, e agora já são 102, sem falar naquele lance do elástico que foi completamente absurdo. Se a fase do Pedro não era das melhores, agora oficialmente ele tá brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro e toma cuidado quem tá na frente. Nos últimos 2 jogos pelo Brasileirão, como titular do Flamengo contra Internacional e Vitória... Cara, e ano passado ele ficou metade da temporada fora e ele ficou, se não me engano, a 2 gols do Yuri Alberto no ano inteiro. O Yuri Alberto, se não me engano, fez 31 e ele 29. Absurdo isso, cara. Ele marcou 5 gols. Já chega a marca de 10 e tá na cola do Arrascaeta, que tem 11 e é o artilheiro do Flamengo na competição, e a 5 gols do Caio Jorge, que hoje é o líder na artilharia. Para além dos números, dá só uma olhada nessa foto que mostra no detalhe a emoção do Pedro de estar em campo no Maracanã com a camisa do Flamengo, vivendo uma noite como a de ontem. Neymar se impressiona com o golaço do Pedro contra o Vitória e manda mensagem pro 9 bolado. O camisa 10 do Santos tá cavando uma vaguinha no maior do Brasil, mas não tá sabendo pedir. Pedro fez o gol mais bonito do ano no Brasil. Se bobear no mundo. Acho que vem um prêmio Puskás pro Queixada. O Neymar ficou tão impressionado que escreveu na postagem do Pedro, aspas, que golaço craque. Cara, o Neymar quer muito sair daquele Santos e vir pro Flamengo. E no Flamengo ia ser bizarro, né? Com esse time do Flamengo, pô, ia ser uma verdadeira seleção mundial, né? Porque aqui no Brasil o Flamengo tá sendo uma seleção, aí seria uma seleção mundial. Aprende aí, Neymar, como se faz golaço. Nunca fez um dando elástico, né? Alguém poderia me informar como está a saúde do Lucas Halter? O cara ficou sem coluna. Quero ver o Haaland fazer um gol desses. Se o norueguês tentar um elástico desses, a coluna que vai entortar é a dele. Maior cintura de concreto. O Pedro é o 9 da seleção na Copa do ano que vem. Não tem pra onde correr. João Pedro na reserva do Pedro já é realidade. E se não for nem convocado, azar da seleção. Que... Cara, na minha opinião, o Richarlison não é mais jogador que o Pedro. Eu tiraria o Richarlison da seleção e colocaria o Pedro. Eu deixaria o João Pedro ainda, porque o João Pedro pode jogar também de meio campo, então
e jogou muito na Copa do Mundo de Clubes, tá jogando muito pelo Chelsea. Na minha opinião, o Pedro teria que entrar na vaga do Richarlison. Crave muito no colossal rubro-negro. O Harry Crente inspirado não tem pra ninguém. Esse ano é tudo nosso e nada deles. E aliás, que partida do Pedro, hein? Tecnicamente num nível ontem exuberante, intensidade, pressão na saída de bola, vale o registro. Bela partida do Pedro também. E é isso que o Pedro pode entregar. E era isso que o Filipe Luís queria que o Pedro fizesse desde o início. Você pegar a jogada do terceiro gol do Flamengo, cara, é um negócio, assim, a bola vai passando por todo mundo, né, os volantes começam a jogada, aí o Arrascaeta faz a tabelinha com o Plato, o Varela cruza, o Lino chega, gol de manual, coisa fantástica. Cara, parecia o Barcelona, o tic-tac do Barcelona, e o Vitória ficou perdidinho ali, foi 3 toques pro gol, assim, o Arrascaeta, um vôlei ali impressionante. Fantástica. A maneira como o Flamengo foi conduzindo o jogo e foi criando as suas oportunidades e foi esmagando o Vitória. Não caiu o repertório ofensivo do Flamengo. Tanto que no segundo tempo você vai lá e vê o Filipe Luís fazer um monte de alteração. Aí ele põe De La Cruz, ele põe Carrascal, Luiz Araújo, Bruno Henrique. Olha o elenco que o Flamengo tem, gente. Essa galera toda que eu acabei de citar entrou no segundo tempo com o jogo já resolvido. Esse é o elenco que o Flamengo tem. E ainda teve bola no travessão e ainda saiu mais. E mesmo com o jogo resolvido, eles querendo ganhar, fazer mais gol. É impressionante que o Flamengo queria atacar a qualquer instante, fazer 10 gols. Se pudesse, faria 10 gols, cara. Gol, ainda teve pênalti, o Flamengo terminou fazendo 8 e poderia ter feito 9, poderia ter feito 10. E essa eu acho que é a melhor maneira de você respeitar um adversário. É isso mesmo. Seu adversário é muito inferior, tá numa jornada terrível, tá sendo dominado, tá atordoado, golpe nele, gol nele, pancada nele, é isso aí, sim, você tá ali pra isso. Acho que desrespeito é o contrário. Ah, não, vamos parar porque a gente tá com pena. Isso é desrespeitar, isso é desonroso. Cara, respeitaram o adversário, foram o máximo possível, se pudessem, fariam 10, né? Isso é muito feio, isso é mais desonroso, né? Isso fica mais humilhante ainda do que o time tomar de 8. Pô, os caras pararam. Pô, pior que eu também acho isso. E você vê na Europa, né? Por exemplo, o Bayern de Munique, se estiver fazendo 7, pode fazer 8, fez 8-2 no Barcelona. Com o Messi e o Suárez no campo. Foram fazendo gol, podendo fazer gol, fizeram cada vez mais, viraram uma máquina ali de fazer gol. Que tiveram pena de nós, é pior ainda. Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal falando um pouco sobre essa partida do Pedro. Até o Neymar ficou impressionado ali com o golaço que ele fez. O Neymar, que é especialista em elástico assim também, e ele tá cavando uma vaga pro Flamengo, parece, né? Ele que sempre falou muito bem do Flamengo, falou que tem a vontade de jogar no Flamengo. Imagina ele nesse time do Flamengo, né? E o Pedro, pra mim, hoje é com certeza o melhor 9 que tem atuando no Brasil. Claro, ele teve aquela dificuldade lá, que ficou brigado com o Filipe Luís, mas mesmo assim, ele não deu resposta nas câmeras, não foi criticar a atitude do Filipe Luís e respondeu dentro de campo. Mostra que ele realmente tem uma maturidade acima de outros jogadores, né? Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!